no Hospital Primavera e que precisa ser aplicado também no Hospital do Coração. Vai ser esse protocolo já era conhecido do pessoal daqui, vai ser mais uma apresentação de como é o protocolo aí para vocês do coração. Eu não vou falar tanto sobre sepse, eu vou falar muito mais sobre a aplicação operacional das recomendações de sepse no Hospital do Coração, que faz parte da Rede Primavera. E a primeira mensagem que eu quero passar para vocês é que esse protocolo é muito fácil, e ele tem que ser fácil, e a ideia é a gente usar a tecnologia sempre a nosso favor. Contexto rápido. Sepse é uma coisa importante, sepse é conhecido como infecção generalizada. O CID de sepse chama septicemia, tem lá um CID para septicemia, só para deixar claro que às vezes a gente coloca na DO, sepse, o nome certo é septicemia, que tem CID para isso. Sepse é importante porque os pacientes, se não forem bem tratados, eles morrem muito. E a ideia do protocolo de sepse é fazer com que os pacientes com infecção generalizada morram menos. É simples assim. E do que se trata? O que a gente tem que fazer para a pessoa morrer menos? Identificar precocemente que tem infecção mais disfunção, aplicar medidas padronizadas em um tempo oportuno, que é onde vem aí esse conceito que para vocês cardiologistas ele é muito caro, que tempo é célula. Para sepse, tempo é célula também, vai significar disfunção mais para frente. Se você identificar precocemente e aplicar medidas padronizadas, você vai ter redução da mortalidade, que vai nos levar ao objetivo do protocolo de sepse: reduzir mortalidade dos pacientes com diagnóstico de septicemia atendidos na Rede Primavera. É uma coisa muito importante e uma coisa muito simples. Como é que a gente faz para identificar precocemente? Quais são as ferramentas de detecção precoce de sepse? Na unidade de urgência, no pronto atendimento, é a triagem, que usa a escala de Manchester. Para o paciente que já está internado, é o NILS. Sempre que o Manchester ou o NILS avisa toda a equipe de saúde que o paciente tem uma disfunção, ele é avaliado pelo médico. Se o médico notar que é uma disfunção mais infecção, o diagnóstico vai ser sepse ou choque séptico. E o que a gente tem que fazer é aplicar medidas padronizadas, e a ferramenta é a aplicação do pacote de 1 hora, que é o que eu vou apresentar para vocês. É o que a gente faz aqui, isso aí se consolidou ao longo do tempo, foi reconhecido como uma coisa útil, e a gente quer introduzir no Hospital do Coração. Esse protocolo já existe há alguns anos, ele foi revisitado em 2025. Essa revisão que eu estou apresentando para vocês, ela visa corrigir falhas e traz alguns pontos de melhoria. Em relação às falhas, é uniformizar a prescrição. Por que isso vai ser importante, uniformizar a prescrição? Vai ser uma barreira contra eventos adversos. Acontece aqui, eu tenho certeza que já aconteceu aí, e eu tenho certeza que acontece em todo lugar, que o paciente é até adequadamente atendido, o médico prescreve antibiótico, prescreve a primeira dose como agora, o paciente vai para o internamento, vai para a observação, vai para a UTI, e a turma esquece de colocar as doses subsequentes. Isso aí é notado às vezes 2 dias depois. O paciente que mais precisava de antibiótico recebe antibiótico só 2 dias depois. É para corrigir, precisamos colocar uma barreira para esse evento diverso. Outra coisa que acontece aqui, acontece em todo lugar, é que a gente coloca o antibiótico para 1 dia, ele some da prescrição no segundo dia, e aí fica lá e a gente acaba notando 2 dias depois, e o paciente que mais precisava de antibiótico fica sem antibiótico na hora mais importante. Então a ideia é ter uma barreira para isso. Outra coisa, uma falha relevante é a falta de registro. O que é um fato recorrente? Tanto aqui quanto em qualquer outro lugar, o paciente entra no protocolo, ou até a septicemia, a sepse é reconhecida, o paciente é atendido adequadamente, tem a sua prescrição, tem a sua coleta de exames,
ele é reavaliado pelo médico, às vezes, uma dezena de vezes, mas no prontuário, o paciente tem lá o diagnóstico de septicemia, ele reaparece na UTI horas depois, sem um registro de como é que foram os passos de atendimento. Isso é um desperdício, porque você acabou fazendo um ótimo trabalho, teve um trabalhão de ficar vendo paciente, reavaliando, fazendo reconduta, não escreveu, e ele reaparece na UTI, aí vão achar que você não atendeu ele direito, quando ele foi muito bem atendido. Então, a gente quer garantir a segurança do registro e a gente quer facilitar o registro, porque todo mundo sabe que é muito ruim ficar parar toda hora para procurar um computador para poder escrever. É aí que vai vir o uso da tecnologia. E uma vez que o protocolo é aplicado, a gente precisa melhorar a visibilidade dos resultados. É deixar disponível para os médicos assistentes como é que está sendo a performance em relação ao atendimento de sepse no hospital que ele trabalha. A ideia é que isso esteja disponível para consulta a qualquer momento. Quando o cara fala, poxa, eu queria saber como está, tem que ter um lugar para ele consultar isso aqui. E não ele ter que esperar uma reunião mensal para ele poder ver aquilo lá. Não estão disponíveis, a ideia é que fique disponível. E temos alguns pontos de melhoria, que é evoluir com um pacote de 1 hora. O pacote de 1 hora é antibiótico, cristalóide, colher culturas e colher os exames. E colher lactato. Tudo isso faz parte do pacote de 1 hora. Muitas vezes a gente acaba não fazendo porque a gente não tem o lugar certo para anotar. E o que a gente quer trazer é um lugar certo para anotar. Outra coisa que precisa melhorar é que o protocolo de sepsis seja aberto na UTI também. Porque quando o paciente tem o seu desfecho letal e a gente escreve na declaração de óbito que foi choque séptico, se esse paciente morreu de choque séptico e em nenhum momento ele foi protocolado para sepse, é uma fragilidade de processo, o que vai nos levar a um indicador de performance. Todo paciente que morrer de choque séptico, obrigatoriamente tem que ter um protocolo de sepse aberto. Ninguém tem direito de morrer de choque séptico antes de abrir o protocolo. Falando de forma bem simples, qual que é essa proposta. E, obviamente, que o ILAS, Instituto Latino-Americano de Sepsis, quando publica seus resultados, ele traz resultados de hospitais que abrem protocolo de sepsis na UTI também. E se a gente não abrir, a gente não vai poder se comparar adequadamente. E quando a gente for fazer um benchmark, a comparação da nossa performance com outros hospitais, a gente vai ficar aquém. Por que vai ficar aquém? Porque não abriu na UTI. Então, a ideia é abrir na UTI também. Pronto. E qual que é a estratégia para melhorar? É ter uma prescrição padronizada, ter uma avaliação padronizada, seguindo a metodologia do ILAS, que é quem a gente quer se comparar, e nós queremos usar o TASI para facilitar o trabalho. Isso aí vai nos levar à atualização operacional, que é o verdadeiro motivo dessa aula. O que eu tenho que fazer? Qual que é a tela que eu preciso acessar? Qual que é o checkbox que eu preciso marcar? E qual que vai ser o resultado desse trabalho? É o que todo mundo quer saber. Então vamos lá em frente, eu vou apresentar para vocês. O primeiro passo é o fluxograma de sepse. A Rede Primavera tem o seu protocolo, ele está disponível para consulta no WebDocuments, tem lá todos os detalhes que eu não vou falar aqui, porque o nosso tempo é limitado, mas vou apresentar para vocês o fluxograma. O fluxograma completo está à esquerda, e eu peguei aqui um recorte do lado direito. Ele começa assim, ó. Alguém identifica que o paciente está esquisito. Está sonolento, está hipotenso, está pouco responsivo, está dispneico, está saturando ruim. O paciente ficou esquisito. Tem algum sinal ou sintoma de disfunção. E aí estão listadas todas as disfunções. Quando nota que o paciente está esquisito, aciona a equipe médica. A equipe médica vai iniciar o atendimento e vai se perguntar: será que o paciente está esquisito porque ele tem uma infecção?
Se ele responder que não, a gente não vai seguir com o protocolo de sepse. Mas se a gente responder que sim, nós vamos aqui para o próximo recorte. O paciente está esquisito e tem suspeita de disfunção. Desculpa, o paciente está esquisito, significa que ele tem disfunção e ele tem uma infecção presente ou suspeita. A gente vai se perguntar, será que é COVID-19? É um paciente em cuidados de final de vida? É um paciente que tem dengue, leptospirose ou malária? Se a gente responder que sim, a gente não vai abrir o protocolo de sepse para um paciente que está dispneico por conta de um COVID, por exemplo. A gente não vai abrir protocolo de sepse para um paciente que está plaquetopênico diante de uma história clínica muito sugestiva de dengue. Por que não? Porque isso não se trata com antibiótico. Você vai continuar o tratamento com outras rotas. Mas se a gente viu que o paciente está esquisito, que ele tem infecção suspeita ou confirmada, e você acha que aquilo lá é um foco bacteriano, você vai dar seguimento ao protocolo de sepse. Você vai disparar o protocolo de sepse. E o que você vai fazer? Vai aplicar o pacote de 1 hora. O que é o pacote de 1 hora? Antimicrobianos, exames e cristalóide. E vai incluir nos exames lactato, que vai ser através da gasometria. Abriu o protocolo de sepse, fez tudo que você queria fazer para o paciente, fez a prescrição, orientou a enfermagem, ligou o soro, pediu para fazer o antibiótico, viu que o lactato estava alto, espera 1 horinha e reavalia o paciente, o que vai nos levar ao segundo marco do protocolo de sepse. O primeiro protocolo é a abertura, vai ter uma avaliação só para a abertura. O segundo marco é a avaliação de 1 hora, que é quando você vai verificar se tudo aquilo que você planejou que precisava ser feito rapidamente, realmente foi feito rapidamente. Então, vai reavaliar o paciente em 1 hora. Na reavaliação de 1 hora, se você notou que o paciente não está mais esquisito, que todas as disfunções foram resolvidas, sucesso, você encerra o protocolo de sepse. É um jeito do paciente sair do protocolo. Mas você reavaliou ele em 1 hora e ele mantém disfunção, essa disfunção ela pode ser através de sinais vitais, através de exames de laboratório, através do lactato ou de um índice que chama Quick-SOFA. Se ele persiste com disfunção, você vai transferir esse paciente ou para a UTI ou para o alto risco, onde ele vai ser monitorizado. E uma vez que ele está sendo monitorizado e os cuidados dele continuam sendo aplicados, ao final da 6ª hora, o protocolo de sepse pede para você reavalie o paciente e documente qual foi o resultado das medidas iniciais tomadas. Que isso aí também vai ser uma avaliação padronizada. E ao final do pacote de 6 horas, o paciente sai do protocolo de sepse. Então, como é que ele entra no protocolo de sepse? Quando ele tem disfunção mais infecção. E quando é que ele sai do protocolo de sepse? Quando você faz a avaliação de 1 hora e ele ficou bonzinho, isso é até incomum de acontecer, ou quando você continua o tratamento dele, aplica o pacote de 1 hora e aplica o pacote de 6 horas. Então, ele sai ao final do pacote de 6 horas. E temos 3 marcos importantes. É a avaliação de abertura, a avaliação de 1 hora e a avaliação de 6 horas. A partir desses 3 marcos, a gente vai ter prescrito o paciente direitinho, acompanhado qual que foi a aplicação das medidas prescritas e vai conseguir demonstrar qual que foi a efetividade das medidas realizadas. Pronto, acabou. É isso que o protocolo precisa para a gente tanto poder evoluir em direção à melhoria ou a gente conseguir demonstrar que estamos cuidando bem dos nossos pacientes. É tudo isso. É só isso, mas é tudo isso. Agora eu vou passar para a parte operacional. Eu já mostrei para vocês como é que é o fluxograma, como é que a gente vai colocar isso daí em prática. Tem avaliações, as avaliações são autoexplicativas. Uma vez que ela foi preenchida, você salva e libera,
e ela se transforma automaticamente em uma evolução. Essas avaliações, elas estão disponíveis na guia Avaliação. Eu vou parar de compartilhar o slide, porque eu vou mostrar para vocês uma aplicação aqui em tempo real no Tazi. Acho que é o melhor jeito de mostrar. Eu estou aqui com o Tazi aberto. Eu tenho aqui um paciente teste. Eu estou aqui na guia Avaliações, mas não é isso que eu quero no momento. Eu quero a guia Avaliações que eu quero no momento. Alguém te chamou, o paciente estava esquisito, ele te contou: olha, eu estou com tosse, estou com febre, hoje eu comecei com falta de ar, estou sentindo tontura, medi minha pressão, estava 9/6, por esse motivo eu vim para o hospital. Esse é o nosso exemplo. Obviamente que você avaliou o paciente e falou: poxa, esse cara tem infecção e disfunção, preciso abrir o protocolo de sepse. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai na guia Avaliações e coloca Adicionar. Aqui em tipo de avaliação, você vai buscar abertura do protocolo. Sepse, abertura do protocolo. Eu não coloquei abertura do protocolo de sepse, eu coloquei sepse primeiro, porque ficou tudo junto aqui, ó. Como que é a abertura do protocolo? Vai abrir essa avaliação e ele já vai me guiar. Protocolo de sepse, dou início ao atendimento, tal hora. Já vem preenchido. Após a avaliação inicial, para aquele nosso paciente exemplo, verifico que ele tem sinais de infecção. Em relação à disfunção orgânica, verifico que ele tem sinais de disfunção. A disfunção orgânica é caracterizada por, lembra que eu falei que ele ficou hipotenso, ele está se sentindo tontura, ele está com falta de ar. Pronto, já caracterizei aqui as disfunções que ele referiu. Veja que aqui tem pressão, queda da pressão, sonolência ou confusão, rebaixamento de consciência, NIUS maior que 5, novo, ou NIUS 3 isolado, que é para quando a gente tiver o NIUS, saturação menor do que 90, necessidade de oxigênio ou dispneia, redução da diurese, creatina maior que 2, plaqueta, lactato e bilirrubina. Tem aqui uma série de disfunções que você pode escolher no cardápio e não tem número mínimo. Se você marcar uma disfunção, já caracteriza como sepse. No nosso exemplo, o foco mais provável é respiratório. Pode ser qualquer outro desses sítios que estão marcados aqui. A origem mais provável dessa infecção é comunitária relacionada à assistência à saúde ou hospitalar. Nosso paciente veio de casa, comunitária. Se ele tivesse vindo de home care, da oncologia ou da clínica de diálise, seria comunitária relacionada à assistência à saúde. Se for um paciente que estava internado no internamento há 3, 5 dias e que ficou esquisito, surgiu uma disfunção e você está suspeitando de infecção, marca hospitalar. Nosso exemplo é comunitário. Concluo que o paciente atende a critérios de sepse ou choque séptico. Conduta: dou início ao protocolo nessa hora combinada. É a hora que a gente marcou a bolinha. Solicito exames do kit sepse, hemocultura. Cultura de aspirado traqueal não se aplica para o nosso exemplo, urocultura não se aplica, hemocultura não se aplica. E prescrevo para infecção comunitária, cujo foco é respiratório, ceftriaxona com azitromicina. Se eu precisar usar outro antibiótico, eu coloco aqui outro foco e posso perfeitamente escrever aqui qual que é o antibiótico diferente que eu escolhi. Pronto. Aqui é a sugestão. Aqui tem uma sugestão para infecção hospitalar.
no nosso caso é comunitário, salvei, liberei e pronto. A abertura do protocolo de sepse, ela está toda preenchida e ela já se transformou em uma evolução. Pronto. Você não precisa perder muito tempo com anamnese, não precisa perder muito tempo com coisas. Abriu o protocolo de sepse, você caracterizou de forma muito rápida e objetiva qual que é o foco, qual que é a origem, qual que é a disfunção, qual que é a sua conduta, o que você prescreveu e o que você solicitou de exame. Pronto, acabou. É só isso, viu, gente? A abertura do protocolo é só isso. Só. Depois da abertura do protocolo, é claro que a gente vai precisar fazer a prescrição. Então, eu vou aproveitar que eu acabei de abrir um protocolo de sepse e vou mostrar para vocês como é que deve ser a prescrição do protocolo. Eu venho aqui em prescrições. Espera aí, gente, sou eu que estou devagar mesmo. O paciente acabou de chegar, ou então é um paciente que já está internado. Mas para quem acabou de chegar, eu venho aqui, ó, adicionar novo, protocolo. Ele vai me perguntar qual que é o tipo de protocolo. A gente precisa escrever sepse. Quando eu marcar sepse aqui, ele vai abrir aqui para mim um cardápio. Um cardápio de sepse comunitária, um cardápio de sepse hospitalar. E uma vez que a gente escolhe sepse comunitária, ele vai me dar um cardápio de qual que é o foco, qual que é o tipo. No nosso caso, é a infecção do trato respiratório. E ele já montou aqui para mim uma prescrição completa, onde tem todos os antibióticos sugeridos, todas as medidas de suporte que podem ser pertinentes e todos os exames necessários, já tudo marcado e tudo resolvido. Então, coloco aqui, ó, seleciono todos, ele vai fazer uma listona. A prescrição do protocolo de sepsis está toda pronta. São mais de 20 itens que a gente vai colocar aqui na nossa prescrição rapidamente. Bato aqui para liberar os itens e ele vai me levar àquela página para poder corrigir a duplicidade. Por que está em duplicidade? Porque para o nosso exemplo, ceftriaxona foi prescrito como agora e depois foi prescrito de 12 em 12 horas. Então, essa daqui é a ceftriaxona prescrita como agora. Qual que é a sugestão do protocolo de sepse? Como agora vai ser 1 grama de ceftriaxona, reconstituído com 10 ml de água destilada, diluído com 10 ml de soro, e a gente vai pedir para o nosso enfermeiro fazer 20 ml endovenoso em bolos lento. Por quê que vai ser bolos lento? Porque esse tempo é célula, e se a gente precisa fazer o antibiótico rápido, e se o nosso próximo checkpoint é daqui 1 hora, se eu colocar para diluir em 100, para depois correr, vai demorar muito tempo. Então a gente colocou como bolos lento. Antibióticos que não podem ser feitos em bolos não estão prescritos dessa forma no protocolo. Mas no nosso exemplo, Rocefin em bolos lento. Eu vou salvar. Ele vai me levar ao próximo item, que é ceftriaxona, 1 grama, diluído em 100 ml de soro, de 12 em 12 horas. Onde aqui já está marcado que o objetivo é terapêutico, que a origem da infecção é comunitária, que o número de dias de utilização é 5, que o intervalo é a cada 12 horas e que a justificativa
é o protocolo de sepse. Aqui eu notei agora que está escrito errado, viu, gente? Foco respiratório. Pronto, já vou salvar. Então, já está garantido de que se eu usar a prescrição padrão, eu vou prescrever um Rocefin como agora, um Rocefin de 12 em 12, vou justificar o motivo, vou colocar que é durante 5 dias, e ele vai sair na farmácia uma dose como agora, a farmácia já vai gerar o lote, vai preparar a sacolinha para poder entregar para o técnico de enfermagem, ele só tem que ir lá buscar, diluir e aplicar. Não tem barreiras entre a farmácia e a prescrição. Aqui, soro fisiológico, 500 ml, prescrito como agora. O próximo é soro fisiológico, 500 ml, prescrito a critério médico, porque você não precisa voltar e prescrever mais 500 ou mais 500, se quiser fazer 1.000, 30 ml por quilo, salvou. Ele vai me levar para a azitromicina, a mesma coisa, está prescrito um como agora, esse não pode ser em bolos, está diluído em 250. Esse não pode ser em bolos, está diluído em 250. Salvou. A próxima azitromicina, que já está prescrito uma vez ao dia e para o dia seguinte. Para o dia seguinte. Essa aqui também está preenchido qual que é a origem, quantos dias você quer usar, que vai ficar como 5 dias, e assim por diante. Salvou. Se eu bater aqui, liberar, a hora que eu bater liberar, o laboratório vai receber um aviso de que essa prescrição é de sepse. Vejam que está escrito aqui, ó, antibiograma da secreção traqueal, agora sepse. O horário chama agora sepse. O laboratório vai receber um aviso, ele já sabe que tem um protocolo de sepse em andamento. E quando eu bater aqui em liberar, a farmácia já vai receber um lote e vai separar imediatamente. Não precisa nem de aprazamento do enfermeiro. 1 grama de ceftriaxona e uma ampola de azitromicina. E pronto, acabou. Eu até vou bater aqui liberar, porque esse aqui é o paciente teste. E uma prescrição completa, ela pode ser feita com poucos cliques, como vocês viram. Se você não fizer nada, se você só clicar em salvar e confirmar, salvar e confirmar, salvar e confirmar, a prescrição vai sair bem direitinha. Inclusive com a prescrição de Nora. Se você não quiser Nora, você não precisa marcar a Nora. Ali acabou passando com a cultura de aspirado traqueal, mas se você não quiser aspirado traqueal, você não precisa marcar aspirado traqueal. E pronto, acabou, gente. A prescrição, a evolução padronizada é daquela forma que eu mostrei para vocês. E a prescrição padronizada é da forma que eu mostrei aqui agora também. Eu vou voltar para o slide. Eu vou concluir. Ou vocês ficaram com alguma dúvida e querem me perguntar algo já agora? A gente pode aproveitar se tiver dúvidas nesse passo, porque como a gente já está com o TASI aberto à disposição, ficou alguma dúvida, gente? Vocês notaram alguma dificuldade nesses passos operacionais? Querem que eu repita algum deles? Vocês acharam melhor prescrever desse jeito do que montar a prescrição com 20 itens um por um? Com certeza. Então, pronto, gente. A ideia sempre foi agilizar, usar a tecnologia a nosso favor, deixar uma coisa padronizada. É óbvio que ela pode ser alterada, viu, gente? A qualquer momento, quando a prescrição está montadinha daquele jeito lá, quando você clicar no item, você pode mudar a diluição, você pode mudar o tempo de infusão, você pode acrescentar alguma observação, mas de maneira geral a prescrição já vai vir montada, você só precisa organizar ela no que for necessário e liberar.
Já vai vir um como agora, já vai vir um como 5 dias, já vai vir justificado com o protocolo de sepse e os exames serão sinalizados para o laboratório. É tudo de bom, sem barreiras. Agora eu vou mostrar para vocês. Doutor André, doutor André, Oi? Oi? doutor André, me diga uma coisa, o paciente que está internado, tá? Ele tem uma prescrição. O senhor vai entrar da mesma forma, não é isso? E vai clicar no que vai precisar. E aí vai ser adicionado na prescrição do paciente ou vai abrir uma nova prescrição? Não, vai ser adicionado na prescrição vigente. Pronto. Certo. Todos aqueles itens que estão marcados lá, eles vão ser acrescentados na prescrição vigente. A prescrição vigente continua normal. Por exemplo, se o paciente já tiver soro na prescrição, e se você achar que ele não precisa de expansão volêmica, você não marca o chequinho de soro. E pronto. E você, se o paciente não está precisando de nora, você não precisa marcar o chequinho de nora. Você só vai acrescentar. A grande vantagem é que todos os exames já vêm todos identificados. Por exemplo, no protocolo de sepsis de foco respiratório, já está tudo marcado que a origem é respiratória. Se for corrente sanguínea, já está tudo marcado que vai ser sangue. Se for urina, já está marcado que vai ser urina. É tudo de bom porque a gente não precisa construir uma prescrição nova para cada paciente. Ok, Pronto. obrigada. Então a gente já abriu o protocolo de sepse, a gente já fez a prescrição, a gente foi cuidar dos outros pacientes, a gente esperou as coisas serem feitas, passou uma horinha, e aí quando a gente entrar novamente naquele paciente, o TASI vai dar um alerta. Ele vai avisar a gente. Vai falar, oh, senhor médico que está abrindo esse prontuário neste momento, tem uma reavaliação de sepse pendente para esse paciente. Peço por, já deu a hora, já passou uma hora, então peço que para você poder seguir, faça a reavaliação de sepse, preencha o pacote de uma hora, e aí você pode seguir com todas as suas coisas. Ele não vai travar a prescrição, viu, gente? Não vai travar a evolução. Isso daqui é só um lembrete, não é uma trava. Mas se você abriu e prescreveu, o próprio TASI vai contar o tempo, uma hora depois ele vai te avisar. Uma vez que ele te avisou, nem precisava ter avisado, porque você já tinha ido ali para fazer isso aí mesmo. Você vai prescrever, você vai fazer agora o pacote de uma hora. O pacote de uma hora eu vou mostrar para vocês no TASI novamente, que parece ser uma forma mais direta de acompanhar. Mesmo paciente, ele não vai me alertar agora porque não passou uma hora, senão ele ia me alertar. Aí eu vou vir novamente em avaliações. Assim, lembrando que eu pedi a gasometria, né? Colhi a gasometria do cara. A gasometria do cara deu 4,0. Normalmente, a gente até esquece de anotar o resultado da gasometria. Cadê avaliações? Voltei lá, reavaliei o paciente. Tiozão, o senhor está melhor? O senhor está tonto ainda? Não, não estou mais tonto. A sua pressão melhorou? Ah, melhorou, a enfermeira me disse que melhorou. O senhor está com falta de ar ainda? Estou com falta de ar ainda. Não estou me sentindo bem ainda não, a minha saturação está 89. O senhor já recebeu o remédio? Já. Aí a gente pergunta, enfermeira, o antibiótico do paciente já foi feito? A enfermeira fala, já. O laboratório, você já colheu as hemoculturas que a gente precisava? O laboratório fala, já. Então tá tudo certo. Vou lá fazer a avaliação de uma hora. Venho aqui, adicionar, tipo de avaliação, pacote de uma hora. E ele vai me perguntar exatamente se aquilo que eu combinei que eu ia fazer, se eu conseguir fazer. O lactato foi mensurado em até uma hora após o diagnóstico? Sim, e deu 4,0, como eu falei. A infusão de antimicrobiano foi iniciada em até uma hora? Sim. Ou então pode ser sim. O paciente já estava em uso de antimicrobiano hoje cedo. O antibiótico foi trocado hoje cedo. Então não preciso escalonar o antibiótico novamente. O que aconteceu é que a disfunção apareceu depois que o antibiótico foi iniciado. Ou então não. O antibiótico não foi iniciado em até uma hora. O que a gente faz?
comunica à enfermagem e solicita o início imediato. Porque para a gente preencher isso daqui, a gente precisou checar essa informação. A infusão de cristalóide, quando prescrita, foi iniciada em até 1 hora? Sim. As hemoculturas foram colhidas em até 1 hora? Sim. Ou se for não, se passou 1 hora, para sua surpresa, você viu com a enfermeira, com o paciente, com a equipe, que não foi colhido o exame, você fala, galera, colhe aí, gente, chama o cara, pede para ele vir aqui agora. Aí você marca não, e aí você vai aplicar o Quicksolva. Isso é opcional. Mas lembra que aquele paciente, ele disse para nós que ele ainda estava com a frequência respiratória alta. Acaba que o SOFA dele pontuou 0. Qual que é a nossa conduta? A disfunção foi resolvida, encerra o protocolo. Não, ele ainda está dispneico. O Quicksolva deu 0. Mas como ele ainda tem disfunção, a gente transfere esse paciente para a UTI ou para o alto risco, onde ele vai ser monitorizado, que ele precisa de mais atenção. Salvou. Opa. Salvou. Liberou. E essa avaliação, ela se transformou em uma evolução. Então, eu estou contando para o prontuário de que eu reconheci a sepse, que eu prescrevi tudo o que precisava para a sepse, que eu reavaliei esse paciente em 1 hora, o que estava certo, muito bem, o que estava errado foi a oportunidade de corrigir. E o TAI vai me avisar. E se ele não me avisar, se porventura ele não me avisar, a gente vai reavaliar esse paciente. Isso daqui, gente, pode ser com 50 minutos, pode ser com 1h10, 1h15, 1h20, também não precisa assim ser 60 minutos de relógio. E se você esqueceu? Putz, no final do plantão, abri o protocolo e não fiz o pacote de 1 hora. Você pode perfeitamente preencher o pacote de 1 hora usando as informações vigentes naquela primeira hora que o paciente começou a iniciar o atendimento. Aí você vai perguntar, ô enfermeira, aquele paciente que chegou 5 horas da tarde, quando era 6 horas, ele já tinha recebido antibiótico? Se a enfermeira falar sim, você marca sim. Se a enfermeira falar não, você marca não. Pronto, é isso aqui. Aí esse paciente foi lá para o alto risco, ficou monitorizado, estava com oxigênio, porque ele ainda estava com falta de ar, para você documentar. Ou seja, ele tem uma infecção, mas a disfunção não foi resolvida ainda. Ao final da 6ª hora, aí você foi lá medir a pressão do cara de novo, estava 9/4, PAM de 65, não precisava de droga vasoativa, mas estava vigiando ele. Aí você fez um pouco mais de soro. Para poder fazer esse soro, você avaliou fluido responsividade. O que eu mais gosto de fazer é a elevação passiva dos meios inferiores, né, o leg raise, porque não custa nada para o paciente, né? Aí você fez lá, levantou as pernas do cara, a pressão dele melhorou um pouquinho, você falou, pô, esse teste aqui não é lá muito legal não, mas para agora vai servir. Fez mais um 500 de soro, ficou lá ainda um pouquinho taquicárdia, fez mais 500 e aí a taquicardia melhorou e colheu outra gasometria. Normalmente a gente colhe outra gasometria para ver se as medidas iniciais resolveram aquele 4 que ele tinha no começo. Pronto, terminei aqui o meu atendimento. Na 6ª hora, o Tazi me avisou novamente. Eu preciso registrar que minhas medidas foram efetivas. Eu venho aqui em adicionar. Opa, é em avaliação. É sempre avaliação, viu, gente? Sepse, pacote de 6 horas. Onde ele vai me fazer algumas perguntas. O protocolo de sepse está te perguntando. O paciente estava hipotenso nas primeiras 6 horas após o diagnóstico de sepse? Lembra que eu falei que ele estava ainda hipotenso. Foi iniciada a reposição volêmica em até 1 hora após o diagnóstico? Sim. Após a expansão volêmica inicial, o paciente permaneceu normotenso? Não. Ele até não permaneceu. Eu precisei fazer um pouquinho mais de volume. Foi iniciado o vasopressor após o diagnóstico de hipotensão? No nosso exemplo, não foi necessário, porque o volume já melhorou ele. O lactato foi mensurado novamente dentro das primeiras 4 horas?
Sim. E o lactato que estava 4, agora passou para 2,5. Foi reavaliado o status volêmico e perfusão? No nosso caso, a gente usou a elevação passiva de membros. Terminou, salvou, liberou, e essa avaliação se transformou numa evolução, onde eu evidenciei para o prontuário de que essas medidas elas foram revistas e ao final da 6ª hora o paciente estava melhor ou não estava melhor. E pronto, acabou, gente. O protocolo de sepse, ele começa quando o paciente fica esquisito e ele termina quando a gente faz a avaliação de 6 horas. Com tudo isso aqui, a gente vai conseguir produzir informação relevante, informação que às vezes a gente não tem, e a gente vai se dar conta de coisas que às vezes a gente acha que está tudo certo, mas na verdade não está. Aqui é um alerta automático. A prescrição eu já mostrei para vocês. Adicionar novo, sepse comunitária, foco urinário, nesse exemplo. Você pode selecionar todos, ou você pode selecionar só alguns, ou você pode selecionar tudo e depois tirar a nora. Não é todo mundo que precisa de nora logo na admissão. Essa prescrição, ela já sai prontinha. Você só faz liberar. E o resultado disso aqui, que vocês estavam, o que todo mundo quer saber, né? O que eu tenho que fazer? Qual tela que eu preciso acessar? Qual que é o checkbox que eu preciso marcar? E super importante, gente, qual vai ser o resultado deste trabalho? Porque a gente não pode pedir um negócio para vocês sem que vocês saibam com clareza qual que vai ser o resultado do trabalho. O resultado da aplicação dessa rota que eu mostrei é a prescrição uniforme, evolução médica adequada. A gente vai ter uma metodologia semelhante ao ILAS e a gente vai ter um painel de BI para consulta, que é esse painel aqui, onde a gente vai filtrar por ano, por mês, se a origem é comunitária ou se é hospitalar, qual que foi o setor do atendimento. A gente colocou aqui o médico da abertura do protocolo, porque o médico que abre o protocolo, ele é o cara que tem mais interesse, que fica mais curioso de saber se aquele atendimento inicial que ele fez, se o paciente evoluiu bem ou se não evoluiu bem, e qual que é o hospital. O que vem aí? Os indicadores previstos pela ANAP, que é a taxa de antibiótico em 1 hora, adesão ao pacote de 1 hora, qual que é a letalidade, e o que a gente tem que é nosso, é o número de protocolos abertos. E a gente vai acompanhando mensalmente. Eu falei para vocês que tem alguns medicamentos que a gente colocou em bolos. Rocefin pode ser feito em bolo. Alguns não podem ser feitos em bolos. Se alguém tiver dúvida, lá no Web Documents, lá na parte de farmácia, tem o guia de diluição de medicamentos injetáveis. Então a pessoa fala, pô, isso aqui eu nunca fiz desse jeito, eu precisava checar. A pessoa pode checar aqui no guia de diluição de injetáveis. Esse daqui é um pedido de antibiótico, desculpa, esse é o pedido de exames, essa é a folha que sai lá no laboratório. É assim que sai para o laboratório. Se vocês olharem ali no cantinho direito superior da folha, está marcado ali um quadradinho escuro escrito sepse. Quando essa folha sair no laboratório, o cara já vai saber o que é que ele precisa fazer. E outra coisa relevante é que se a gente prescrever de acordo com essa rota, vai sair a quantidade certa de etiqueta. Isso aqui é uma dificuldade enorme para o laboratório. Prescrever dessa forma vai resolver um problema deles também, porque eles ficavam sem etiqueta, gente, para poder marcar os tubinhos que eles escolhem. Dava um trabalhão para eles resolverem isso daí. Eu acho que eles até atrasavam a coleta para poder ter essas benditas etiquetas. Então, prescrevendo dessa forma, ele já sai bem direitinho. E dúvidas, faz parte do protocolo de sepse dosar o lactato. Uma dúvida comum é se pode ser o lactato na gasometria venosa.
pode sim ser o lactato na gasovenosa, nem, não é todo mundo que você quer ver PO2, PCO2, então pode sim ser uma gasometria venosa. E é isso, gente, terminou. O que eu tinha para transmitir para vocês de novidade é isso daí. Eu espero, acredito, a gente verificou aqui no Primavera que diminuiu a quantidade de cliques que a pessoa tem para poder fazer a sua prescrição. De maneira geral, agilizou as coisas. E eu queria ouvir de vocês se está tudo certo, se a gente consegue aplicar, se tem alguma dúvida importante. E é isso aí.